Então vamos lá. Nessa nossa aula, nós vamos ver sobre o que compõe a unidade de terapia intensiva, tá? O fisioterapeuta, na verdade, é o fisioterapeuta no contexto do ambiente unidade de terapia intensiva. O que compõe, tá? Então, o que compõe a UTI? Então, primeiro, vamos falar aqui, né, dos recursos humanos. A UTI, ela é um ambiente que compõe ali, né, de recursos humanos, uma equipe multidisciplinar, a equipe de UTI. E essa equipe, ela é formada, né, multiprofissional, ela é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, nutricionistas, nefrologistas, fonoaudiólogo, assistente social, farmacêutico, terapeuta ocupacional, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais e também tem o secretário, né, a secretária que lida com a parte ali dos papéis, né, do excesso do paciente, das informações, de prontuário, de materiais, ela vai lidar especificamente com isso, situações fora da parte mesmo da assistência à saúde, tá bom? Então, o que eu quero lembrar aqui é que, diferentemente do fisioterapeuta que trabalha na clínica ou que trabalha no ambulatório, normalmente ele recebe um encaminhamento, né, de um outro profissional, ou então o paciente vem ao seu encontro mesmo para realizar um determinado tipo de atendimento. Mas o fisioterapeuta, na sua atuação de clínica, de ambulatório, ele não tem aquela troca de informação com os outros profissionais na hora ali, né? Ele não tem essa interação, coisa que na UTI, até muito mais forte também do que na enfermaria. Claro que, não estou dizendo que não tem, mas assim, o fisioterapeuta hospitalar, ele faz parte da equipe multiprofissional, né? São vários profissionais que atendem, mas assim, o que eu quero dizer é ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo, às vezes no round da UTI, tem o médico, o enfermeiro, o físio, o nefrologista, o cardiologista, tem a equipe ali na hora discutindo aquele paciente, qual é a melhor intervenção, qual é a melhor conduta a ser adotada com ele, tá? Então, vale lembrar que o profissional fisioterapeuta que começa no atendimento na UTI, ele precisa estar ciente que ele vai trabalhar com uma equipe multiprofissional, ele precisa estar ciente que a sua decisão, a sua conduta, ela é continuidade e ela compõe a conduta de outros profissionais também. Todo mundo tem que se comunicar muito bem, todo mundo que trabalha com o paciente, que faz alguma alteração, algum ajuste, tem que ter a comunicação entre os profissionais para que todo mundo fale a mesma língua e que no final beneficie quem? O paciente, certo? Estrutura física, como eu tinha falado para vocês, a UTI ela tem uma estrutura física bem característica, onde eu tenho ali um salão, né, grande, e eu tenho o posto médico, ou o posto de enfermagem, ou o posto de monitorização, normalmente bem no centro da UTI, né? Ali, ó, a gente consegue ver nessa figurinha aqui, que é bem característico, né? Aqui é arredondado para ter uma visão 360 graus de todos os leitos. Então, a gente consegue observar todos os pacientes ao nosso redor, diferente da enfermaria, né, que você tem ali os pacientes nos seus quartos de enfermaria e o médico vai ter que passar a visita de um em um, a enfermeira passa a visita de um em um, ou então vai lá quando o paciente solicita a presença do profissional, tá? E na UTI não, na UTI a gente, aí no caso, né, se tiver alguma intercorrência, alguma coisa, só se um acompanhante chamar, não tem como ver ali na hora. E na UTI, na hora, o paciente está fazendo uma arritmia, a gente consegue observar ali no monitor que ele está fazendo arritmia. O paciente está desconfortável, eu consigo observar na hora que o paciente está apresentando desconforto respiratório por conta dessa estrutura física específica que é o ambiente da UTI, tá? Então, ela é composta pelo salão principal. Normalmente, as UTIs, elas precisam ter leitos de isolamento, tá? Isolamento respiratório, porque a gente sabe que tem doenças que precisam de isolamento respiratório, tuberculose, meningite,
agora, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem a Covid-19, então e outros vírus, né, de transmissão por aerosóis. E aí o nosso paciente vai precisar estar no isolamento. Então, aqui ó, a gente consegue observar que os leitos estão dispostos no meio do salão, mas são reservados um determinado quantitativo de isolamentos e são quartinhos fechados, mas com portas de vidro, para que seja realizada a devida monitorização contínua e especializada do paciente grave. Aí também a gente tem, além do salão principal dos isolamentos, tem também, né, ali a parte da copa, uma sala de reunião, o posto médico de enfermagem, o posto de medicação, o posto onde ficam os materiais, luva, o capote, o gorro, né? Normalmente tem um armário ali que você vai pegar, né, todos os seus materiais, luva estéreo, sonda vesical, fica tudo arrumadinho ali no armário, visível, seringa também, os materiais que são de uso da equipe, tá bom? O depósito de materiais, né? Então, normalmente a UTI ela tem um depósito de materiais, tá? O conforto médico e o técnico, porque lembrem-se que a UTI ela funciona 24 horas. E se ela funciona 24 horas, eu preciso também ter o conforto, né, dos médicos, dos técnicos, dos profissionais que viram 24 horas, tá? E o expurgo também, que é onde são colocados os materiais que foram utilizados pelo paciente. Então, macronebulização que foi utilizada, circuito do ventilador, né? O paciente foi de alta, foi estubado, tira o circuito do ventilador e vai levar para higienizar. Então, a gente vai levar esse material para o expurgo. E aí, de lá, é encaminhado para a central de esterilização de materiais, que eles vão fazer a limpeza e higienização adequada, ok? Outra coisa característica presente na UTI é o carrinho de emergência, né? O carrinho de parada. Nesse carrinho, vocês conseguem observar aqui que a gente tem, né, um desfibrilador, e aqui eu tenho as gavetas, ó, tá? Nessas gavetas aqui, vocês conseguem dar uma olhada nessa listinha aqui, cada gaveta dessa tem um determinado tipo de material. A primeira gaveta, né, às vezes, normalmente para medicações, a segunda gaveta, tubos, sondas, a terceira gaveta, material de acesso, enfim, depende de cada serviço. Mas todas as gavetas, elas são identificadas e cada uma delas contém um determinado tipo de material. Além do desfibrilador, e também aqui tem a prancha, tá? Se esse paciente parar, então é uma prancha normalmente de acrílico, né? Que a gente coloca debaixo do paciente para quando for realizar a massagem cardíaca. Ela fica também aqui do lado, ó, normalmente aqui do ladinho assim do carrinho, ó, ou desse lado ou desse, fica a prancha também, ou a tábua, né? Aqui, então, é o desfibrilador, as gavetas com os materiais, como eu falei para vocês, tem tubo, tem sonda de aspiração, tem luva estéreo, tem toda a parte de emergência, né, de drogas vasoativas, tem adrenalina, tem sedação, tem tudo isso tem aqui dentro desse carrinho, tudo muito bem organizado, tudo muito bem separado, porque numa emergência a equipe precisa saber onde fica cada material, para que seja, como eu falei para você no começo, uma intervenção rápida, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Normalmente, dentro da UTI, né, ou dependendo de alguns serviços, tem também, pode ficar no laboratório, tá? Mas tem UTIs que tem um aparelho de gasometria lá dentro. Esse aparelho ele é chamado de gasômetro, tá? E serve para rodar o exame de gasometria arterial, serve para fazer a leitura da gasometria arterial, que é um exame comumente realizado em pacientes internados na UTI e principalmente sob ventilação mecânica ou pacientes que estão em vigilância para intubação orotraqueal, um paciente que está evoluindo com uma insuficiência respiratória aguda, ou também pacientes neurológicos com rebaixamento de nível de consciência, é solicitado esse exame, né, pelo médico, e o enfermeiro, ou até mesmo o médico pode coletar, e aí na hora eles fazem a leitura da gasometria arterial para fazer a avaliação
dos gases arteriais e também do pH sanguíneo, tá? Outro aparelho que é obrigatório, tá? Esse aparelho ele é obrigatório ter na UTI, segundo a resolução da Anvisa, da RDC 07, é obrigatório ter um aparelho de cufômetro. Esse aparelhinho aqui, o cufômetro, ele serve para verificar a pressão do balonete, a pressão de cuff, tá? Que é aquele balonete que fica no tubo orotraqueal do paciente. Então, é obrigatório a presença desse aparelho e também é necessário que seja realizada pelo menos 3 mensurações aí ao longo do dia, principalmente para prevenir microaspirações e também para evitar fuga, né, escape aéreo pela traqueia. E o que compõe um leito de UTI? Só lembrando a questão de nomenclatura que a gente tem o centro de terapia intensiva e a unidade de terapia intensiva, ela corresponde a um leito de UTI, né? Então a gente costuma falar, é mais costume mesmo, UTI. Mas na verdade é o centro de terapia intensiva que compõe várias unidades de terapia intensiva e a unidade é um leito. Unidade, um leito. Eu acho que já virou costume até as pessoas falarem UTI. Até eu também falo UTI, mas eu acho bacana, né? Mas eu acho bom esclarecer também essa questão da nomenclatura. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa figurinha aqui que eu trouxe para vocês sobre a estrutura física do leito, tá? Então, o primeiro que a gente pode observar aqui, a rede de gases. Olha só, aqui na parede, vamos começar aqui na parede, tá? A rede de gases, deixa eu mudar aqui o meu cursor pra gente... Aqui. Vamos usar uma caneta aqui. Então, aqui, ó, rede de gases, tá? Então, aqui na parede a gente tem a rede de gases, que o que a gente tem ali? Oxigênio e ar comprimido. Aqui também a gente vai ter o sistema de vácuo, tá? Que serve para fazer os procedimentos de aspiração do paciente, né? Então, muitas vezes o paciente precisa fazer uma aspiração endotraqueal, e aí precisa da rede de vácuo. Então, todos os leitos da UTI, eles têm a rede de gases, O2 e ar comprimido, e também o vácuo. Monitor cardíaco, então, para quem não conhece, esse aqui é o monitor cardíaco. No monitor cardíaco, é o aparelho que nos possibilita aquela monitorização contínua, que eu falei lá no primeiro slide, né? Lembra que é um paciente grave, que requer uma atenção de um profissional especializado de forma contínua? Pois é. Então, é pelo monitor cardíaco que na hora ele já me dá frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pressão arterial, inclusive a pressão arterial invasiva. Ela também nos dá temperatura, CO2 exalado e várias outras informações, o traçado eletrocardiográfico, a gente consegue identificar se o paciente está fazendo uma arritmia ou se ele está no ritmo sinusal, tá? Então, é por meio do monitor cardíaco que a gente consegue fazer essa monitorização contínua do paciente. Aqui a gente não consegue ver as bombas de infusão, tá? Então, a gente pode ter aqui esse tipo de bomba ou esse tipo de bomba aqui, tá? A bomba de infusão, ela serve para administração de medicação de forma contínua. Então, pode ser droga vasoativa, sedação, reposições de potássio, enfim, várias reposições que o paciente pode necessitar. Às vezes, a alimentação do paciente, a nutrição enteral também passa pelas bombas de infusão de forma lenta e contínua. Aqui a gente tem o ventilador mecânico, né? Que todo mundo que entra na UTI já olha, eu quero aprender a mexer aqui, eu quero saber mexer no ventilador. E aí eu sempre digo, calma, que antes de você chegar aqui no ventilador, você precisa entender todo o contexto, tudo que compõe o leito e tudo que compõe ali o que está no seu paciente. Então, a gente tem outra coisa que tem que ter no leito do paciente é o ambu, tá? E isso é muito sério, é muito grave. Toda vez que você chegar para atender o seu paciente, verifique se ele tem um ambu, né? Ou até mesmo quando você estiver passando pela UTI e estiver observando os leitos, prontamente observe e veja se tem ambu no leito. Às vezes, né, teve alguma intercorrência, alguma coisa, o ambu sujou, levou para a higienização e não
colocaram o outro de volta. Porque o AMBU, como diz, ele é uma unidade ressuscitadora, tá? Então, no caso de uma parada, de uma intubação, vai ser necessária a utilização do AMBU. E imagine se esse paciente não tem um AMBU no leito dele, o que vai acontecer? Vai acontecer de que vai ser aquela correria, né? Então, para que isso não ocorra, sempre também você, como eu falei, como parte de uma equipe multiprofissional, você também tem o papel de checar se o leito do paciente está tudo certo, se tem todos esses equipamentos, se está tudo aqui. Então, só lembrando, tá, que o AMBU é bolsa, válvula, máscara, é o que está dizendo aqui, ó, que é o famoso AMBU. E o leito do paciente, né? Então, que é a cama aqui, ó, o leito, a cama, o paciente em si. Lembrem-se sempre desses componentes, sempre verifique se tem tudo, se está tudo certinho, se o paciente está sempre bem monitorizado. E a equipe de enfermagem, ela fica responsável por checar, né, por montar o leito para receber um paciente novo. Principais fichas. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, de forma apresentando mesmo, né, a UTI para vocês. Essa aqui é uma ficha muito comum utilizada pela equipe de enfermagem, tá? Eles que preenchem essa ficha. É o controle dos sinais vitais ou controle e balanço hídrico, vai depender de cada serviço. Mas com essa ficha aqui, a gente consegue também, né, o médico acompanha, todos os profissionais da equipe multiprofissional, eles acompanham para ver como é que foi o dia desse paciente, o que que aconteceu, como é que estavam os sinais vitais, se ele estava com febre, se ele estava hipotenso, taquicárdico, como que esse paciente estava, a gente consegue avaliar nessas 24 horas por meio do controle dos sinais vitais. Então, aqui, ó, se vocês puderem observar, que a gente tem, ó, desde 7 horas da manhã até as 6, ó, do outro dia. E aí eu tenho aqui, ó, olha os sinais vitais, né? Sinais vitais aqui, ó, temperatura, frequência respiratória, saturação, pulso, que é a frequência cardíaca, pressão arterial, tudo isso a gente consegue acompanhar. Eu consigo acompanhar também o controle hídrico desse paciente. Olha aqui, ó, controle hídrico e sinais vitais. Eu consigo acompanhar o controle hídrico, os ganhos, tudo que foi introduzido no paciente e as perdas, tudo que saiu desse paciente, tá? A gente vai ter uma aula também sobre como avaliar essa questão do balanço hídrico, o que ele vai influenciar na nossa conduta, porque que o fisioterapeuta também avalia essa questão do paciente, qual é a importância de saber sobre o controle do balanço, né, ali sobre o balanço hídrico do paciente. Então, ó, aqui no final tem o balanço parcial, né, o balanço hídrico parcial, total do dia, o anterior e o balanço atual, para saber se esse paciente ele está positivo ou negativo, se tem muito líquido, se ele está com excesso de líquido, tá? Às vezes o nosso paciente ali está edemaciado, tá todo anasarcado, normalmente ele pode estar apresentando ali um balanço positivo, né, com muitos ganhos. Essa ficha, ela é muito importante também para nós, e é importante você se familiarizar com essa ficha também. Essa aqui é a prescrição médica, então todos os pacientes da UTI, eles têm a sua prescrição, o médico vai, avalia e tem a prescrição diária, todos os dias ela né, conforme a reavaliação. Mais uma vez eu bato na tecla de que é aquela atenção contínua, todos os dias, toda hora, todo momento o paciente está sendo avaliado. E a qualquer momento, se apresentou alguma intercorrência, o paciente fez um broncoespasmo, o paciente estava chocado, então na hora, vamos entrar com uma droga vasoativa, vamos entrar com uma nebulização, o paciente sentiu dor, febre, vamos entrar com uma analgesia, um antitérmico. Então ela muda, né, rapidamente ali, todos os dias, a cada momento que o paciente precisar, tá? Então aqui é um modelinho de prescrição médica, tá? Vai ter o nome do paciente, vai ter ali data de nascimento, número do prontuário, nome do médico e todas as medicações que são realizadas. Cíntia, mas é importante eu saber, eu ver qual é a importância de eu acompanhar essa prescrição médica do paciente, né?
É preciso sim, né? O que eu costumo aconselhar aos meus alunos é o seguinte: pegue a prescrição do paciente que você está atendendo, veja todas aquelas drogas que estão sendo administradas, que estão sendo administradas, e saiba, estude para que serve cada uma delas, né? Muitas vezes, ó, o seu paciente, sei lá, fez febre, enfim, você já vai ver na prescrição dele, ele já tem aqui um analgésico, um antitérmico, que vai ser realizado às 6 horas, né, digamos, e já está quase perto. Então, consegue adiantar essa medicação, você consegue conversar com o enfermeiro, com o médico, com os outros profissionais e adiantar uma medicação. E você consegue saber, o paciente está fazendo uso de antibiótico, quantos dias de antibiótico ele vai fazer e qual é o dia que ele está agora, qual é o impacto do uso do antibiótico, né? Um paciente ali com uma pneumonia, um paciente que tem um foco infeccioso, né, pulmonar, e aí qual é o impacto disso no seu atendimento? O paciente está melhorando, não está melhorando? Olha, ele já está com tantos dias de antibiótico e a secreção dele não mudou, ele continua fazendo febre, será que não é melhor a gente reavaliar? Então, o fisioterapeuta, ele tem que ser capaz de saber quais são as medicações que estão sendo utilizadas, porque as medicações vão impactar no paciente, né? E o resultado que você quer alcançar é no seu paciente. Então, se ele não está progredindo ali em alguma determinada área, você vai lá e vê o que pode estar acontecendo também, investigar.